pequena, né? A gente vai ter aí menos de um mês de aula, né? Até a próxima prova. Mas a gente vai ver que o conteúdo que vocês viram na primeira parte da disciplina, ele é continuado, né? Então, a gente vai continuar falando de contabilização, de débito e crédito, registro contábil. Isso não vai ser alterado aqui para o final da disciplina, não, tá? A gente vai trazer alguns outros pontos novos, né? Basicamente, a gente vai trabalhar hoje com as características do estoque, vamos trabalhar um pouquinho mais aprofundado os estoques. Na aula de amanhã, que também vai ser síncrona, a gente vai ver o imobilizado e o intangível, que são outros dois grupos de ativos que merecem um pouquinho de atenção. E aí, na semana que vem, que vão ser aulas assíncronas, né, que eu vou gravar, deixar o vídeo material para vocês, aí vocês vão ter um contato com as demonstrações contábeis, mais especificamente o balanço patrimonial e a DRE. Então, a gente vai ver como que é a estrutura, como que se organizam as informações nessas duas demonstrações e faremos aí alguns exercícios que vocês farão a organização, a elaboração dessas demonstrações contábeis, tá? Então, a nossa segunda parte da disciplina, né, que é a parte final, vai concentrar esses assuntos, tá certo? E hoje a gente começa falando de estoque. O que é o estoque? Estoque nada mais é do que ativos tangíveis, ou seja, que tem natureza corpórea, né, que é físico, que você consegue pegar de uma entidade, que ela mantém para venda, para transformação ou para uso próprio. Então, a gente pode considerar que o estoque são itens mantidos para venda no curso normal dos negócios. Então, se estou falando, por exemplo, de uma sapataria, as mercadorias que eu tenho ali, os sapatos, sandálias, chinelos, etc., são considerados estoques. Além disso, o processo, tudo aquilo que é comprado e fica em processo de produção para venda, tá certo? A gente pode, né, caracterizar melhor esse segundo item dentro das indústrias, né? Todo aquele material que eu adquiro, seja para utilizar como insumo, seja de produtos em elaboração, são considerados também estoques. Eles não foram comprados para venda, mas foram comprados para ser utilizados em processo de produção que vai culminar lá na frente numa venda futura, certo? E por fim, na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Então, se eu estou comprando itens para utilização interna nas atividades operacionais da entidade, ou ainda comprando itens que vão ser utilizados na prestação de serviço, aquilo ali também é considerado estoque. Lembrando, pessoal, que o estoque é aquilo que é comprado e é armazenado. Ele não é consumido de imediato. Isso a gente falou há umas 2 aulas atrás, né? 2 semanas atrás. Então, o estoque, ele fica momentaneamente por um período aí dentro da empresa. Ele não é comprado e consumido de imediato, ok? Um exemplo disso é aqueles que a gente já visto. Comprou peças para reparos que foram aplicados nesse serviço nesse momento. Não passa no estoque. Agora, comprei peças para reparos. Vai ficar no estoque, vai ficar armazenado na empresa. Para futura utilização, aí vai para o estoque. Ok? Tranquilo? E aí, os principais itens que a gente vê no estoque são as mercadorias para revenda, que é o que a gente tem trabalhado aí com mais frequência dentro da disciplina, né? Que são itens que eu adquiro para revender, tá? Que é situação comum para a maioria das empresas, tá? No geral. Os itens que são utilizados no processo produtivo, e eu coloco as matérias-primas, os produtos em elaboração e os produtos acabados, né? Também são formados estoques, os insumos, o produto quando ele já está em fase de processo e o produto acabado que vai ser futuramente vendido. E o último são os bens de consumo, né? Os materiais de consumo, materiais de expediente, materiais
de limpeza, materiais de escritório, que é o que a gente chama de almoxarifado, né? Toda empresa tem o seu almoxarifado, que é o local onde ficam esses bens, esses estoques de o que a gente chama de uso e consumo, né? Que é utilizado para as atividades operacionais da entidade. Não necessariamente, não são consideradas matérias-primas, porque não estão empregadas no produto final, nem são mercadorias para revenda, porque eles não vão ser, não têm intenção de venda naqueles itens, e sim de consumo interno. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza. Pessoal, agora que passou o primeiro slide, tá indo normal? Vocês conseguem ver as coisas passando? O áudio está sincronizado ou está meio zoado? Porque meu computador está travado. Aqui tá normal, professor. Normal? Beleza. Se der algum problema aí, vocês me falam. Bom, uma coisa que é importante a gente falar aqui do estoque, que acabou passando desapercebido aqui, é que o estoque ele tem característica de consumo. Ou seja, ele não é um item que vai se perpetuar dentro da empresa. É um item que eu vou consumir e ele vai deixar de existir. E aí, nesse consumo, você pode entender tanto a utilização interna, quanto a transformação, quanto a venda. Então, o estoque não é permanente. Utilizou, acabou. Tá certo? Por exemplo, uma coisa que confunde muita gente. Veículos. O veículo, de uma forma geral, ele vai ser utilizado por vários períodos. Né? Se eu pegar meu carro hoje e ir na padaria, eu não vou deixar de ter carro, a não ser que eu seja roubado, né? Mas isso não está sendo considerado nesse momento. Mas, se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel e escrever nela, pronto, ela já está consumida, ela já está inutilizada. Então, o estoque ela tem essa característica, certo? Ah, professor, e no caso de revendedora de carros, né, de concessionárias? Aí, nesse caso, o carro que está lá na concessionária não é um item que está sendo utilizado no dia a dia, é um item que vai ser vendido. Então, nesse caso, o carro seria um estoque, certo? Então, lembrem disso, o estoque é aquele item que, à medida que ele for consumido, ou vendido, ou transformado, ele deixa de existir, tá? Ele não pode ser utilizado por mais de um período. Utilizou, acabou, certo? Por isso que ele vai ficar num grupo lá do ativo, que a gente vai ver lá na semana que vem, que chama ativo circulante, que ele tem como característica a não permanência, a ser consumido aí dentro do que a gente chama de curto prazo, ok? Bom, o estoque, assim como qualquer outro item do nosso balanço patrimonial, né, do nosso patrimônio da nossa entidade, ele precisa ser mensurado, ou seja, ele precisa ser valorado, dar um valor para ele dentro da entidade, certo? Lembrando que as demonstrações contábeis, elas são apresentadas em valor, não em quantidade. Tá? Isso eu sempre falei lá no começo e volto a falar agora. Eu ter 300 no estoque não significa que são 300 itens de estoque. Significa que a quantidade de estoque que eu possuo vale R$300. Certo? Por isso que a gente faz essa mensuração, a gente dá um valor para esse estoque. E o estoque, ele tem como medidas de mensuração, medidas de valor, o seu valor de custo ou o seu valor realizável líquido dos dois, o menor. Vamos ver direitinho o que são cada um desses dois. O valor de custo, ou carinhosamente chamado pela gente de custo histórico, nada mais é do que o valor que adquirir o estoque lá na data em que ele foi adquirido. Certo? Ou seja, comprei, como a gente fazia lá no nosso exemplo da primeira parte da matéria, foram adquiridas 20 canetas no valor de R$1 cada. Beleza. R$1 vezes 20, R$20 é o custo de aquisição. Ok? Esse custo de aquisição vão ser
acrescidos dele, os custos incorridos para deixar o estoque pronto para utilização, comercialização, condições e localização. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são esses. Mas, por exemplo, se eu tenho um frete, essas canetas foram R$20 o valor total, mas eu paguei R$5 de frete, então o custo do meu estoque não foi R$20, foi 25. Então, R$25 é o valor do meu estoque. E ali também tem outros custos, que já já a gente volta neles. Mas para ficar claro, custo histórico é o valor que eu pago, ou valor de custo, né? O valor que eu pago no momento da sua aquisição. Ou no caso de itens que são produzidos, os custos inerentes à sua produção. Ok? O valor realizável líquido é uma medida em que eu estimo o preço de venda e deduzo todos os gastos que são necessários para a conclusão, né, para a elaboração daqueles produtos, ou para concretizar a venda. A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho. Então, basicamente, eu vou inserir no meu balanço, né, o custo histórico, o valor de compra daquele material, ou o valor realizável líquido dos dois, o que for menor para a minha empresa. Ok? Vamos ver agora o exemplo de cada um deles para ficar mais claro ainda qual que é a diferença desses dois critérios de mensuração, começando pelo custo histórico. Custo histórico, como a gente disse, é o valor que eu pago pela aquisição ou transformação daquele item. Então, por exemplo, fazem parte do meu custo histórico o valor pago, né, o preço de compra daquele item, mais os tributos que não são recuperáveis, tá? Nesse momento aqui, nessa disciplina de introdução à contabilidade, vocês não precisam saber o que é um tributo não recuperável, tá? Então, assim, vocês não precisam guardar essa informação, tá? Mas é importante saber que quando ele não é recuperável, você soma ao preço do meu estoque, certo? E aí, só para título de informação, o tributo ele é considerado não recuperável quando a empresa não pode tomar crédito por aquele valor. Tá? Só alguns. A maioria dos tributos não são recuperáveis. Os poucos que são recuperáveis são o ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, o IPI, Imposto de Produto Industrializado, e PIS e COFINS, que também pode tomar crédito, mas eles não aparecem dentro dessa característica, que é mais o ICMS e o IPI. Tá? Quem for fazer contábeis, quem for continuar nesse curso, vai ter a disciplina de tributária 1 e tributária 2, onde vocês vão conversar mais sobre isso, tá certo? Mas, basicamente, esses são os tributos que a gente chama de recuperáveis, e todos os outros são não recuperáveis. Então, eu tenho lá imposto de importação, comprei um produto importado. O valor desse imposto, eu vou acrescer ele no preço da compra. Tá? Ah, eu comprei um produto que veio com tributo X. Esse tributo também será acrescido. Ok? Mas aí vocês podem ficar tranquilos que qualquer atividade que eu cobre essa questão do tributo não recuperável vai estar claro para vocês que aquele tributo ou é recuperável ou não é recuperável. Vocês não precisam guardar quais são os tributos recuperáveis e não recuperáveis. Pelo menos não para a nossa disciplina, ok? O frete, né, o transporte daquela mercadoria, desde que esse frete seja pago pela empresa que está adquirindo, né, se é custo da empresa, eles somam no estoque. Seguro pago nas mesmas condições. Manuseio, essas aqui são menos comuns, tá? Manuseio, custos diretamente atribuíveis e são descontados do custo de aquisição, descontos comerciais e abatimentos. Então, digamos que eu fiz aquela... O produto é R$5, mas se eu comprar 3, eu pago 3 por 12. Então, eu tive um desconto de R$3. Esse desconto é reduzido, retirado do custo do meu estoque. Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo? Joia? Os custos de transformação, pessoal, vocês vão ver ele mais na disciplina. Isso aí, independentemente do curso que você for seguir, lá na disciplina do 6º período de
gestão de custos, tá? Então, essa questão de mão de obra direta, alocação de custo, custo indireto de produção, custo fixo e variável, vocês vão ver lá, eu não vou entrar aqui agora para não encher a cabeça de vocês de muita informação, tá? Na disciplina de introdução à contabilidade, a gente costuma focar nos bens adquiridos para revenda e não naqueles produzidos pela empresa, tá? Vocês vão ter um momento para ver mais especificamente esses custos de produção, ok? Então, para a gente aqui, custo de aquisição é o preço de compra, os valores que forem diretamente atribuíveis, como tributos não recuperáveis, frete, seguro, etc. Ok? Beleza, gente? Então, vamos ver um exemplozinho aí, tá? Gostaria que vocês tentassem fazer. Certa entidade, certa empresa, adquire a prazo 20 unidades de bicicletas importadas do fornecedor X pelo valor unitário de R$ 1.000. Incorreram impostos sobre importação, que é um tributo não recuperável, no valor de R$ 50 ou 50 dinheiros por unidade. O frete total pago pela operação foi de 600. Como que fica a contabilização dessas entradas de estoque? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é identificar qual que é o valor do meu estoque, a mensuração do estoque, e, em seguida, realizar o lançamento, né? A contabilização, o registro contábil dessa operação de compra de estoque. Ok, pessoal? Vocês conseguem fazer aí? Um minutinho? Isso aqui é bem simples. É só mesmo para não passar em branco. O Vitor já chegou ali no preço do estoque, né? Na mensuração do estoque. 21.600. Quem concorda, quem discorda, quem prefere confiar? Beleza, gente? Mais alguém? Algum valor diferente disso? E como que ficaria a contabilização? Considerando que seja 21.600 mesmo. Seria 20 mil em preço de compra, 1.000 em impostos e 600 em frete. Nesse caso, Vitor, essa é a composição dos valores. Vou até passar isso para frente, tá? Para vocês verem. Realmente, essa é a composição dos valores. Você mostrou como você chegou aos 21.600, né? R$ 20.000 do preço de compra, mais R$ 1.000 dos impostos que você pagou sobre a compra, mais R$ 600 do frete. Só que, quando eu falo que esse é a mensuração do estoque, significa que o estoque não é 20 mil, o estoque é 21.600. Porque é acrescido no preço do produto, do valor que você está comprando, esse imposto e esse frete pago. Tá certo? Então, a partir de agora, a mercadoria adquirida não é mais R$ 1.000 cada. É R$ 1.000 mais R$ 50 de cada unidade, mais, no caso 600 aqui dividido por 20, R$ 30 de frete. Então, é como se fosse a unidade 1.080. Porque os 21.600 vão para o estoque. Eles não ficam segregados em conta. Eles transforma-se aquele valor no preço do meu estoque. Ok? Então, o lançamento aqui seria debita estoque, acredita fornecedor no valor de 21.600. Ok, pessoal? Tranquilo? E aí, é claro, eu quero saber qual é o valor unitário do estoque. 21.600 dividido por 20. Você vai encontrar o valor de cada unidade. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Vocês hoje estão muito quietinhos? Beleza? Joia, então. Bom, o valor realizável líquido, pessoal, ele é que é a segunda parte do nosso critério de mensuração de estoque, ele é mais utilizado, quer dizer, ele é utilizado nas mercadorias destinadas para revenda. Ou seja, são aquelas mercadorias que eu consigo encontrar esse valor realizável líquido, que é basicamente eu determinar
qual seria o valor que eu consigo vender, que eu consigo realizar aquela mercadoria. Eu levo isso em consideração justamente para não ter nenhum preço muito nenhum valor muito defasado no meu estoque, porque eu tenho no meu estoque valores próximos à realidade. Então, como que eu faço para apurar esse valor realizável líquido? Vamos considerar um exemplo aqui. Certa mercadoria estava registrada no estoque por R$1.000, custo histórico, certo? Eu imagino, faço uma estimativa de que o preço de venda do meu produto, que eu vou repassar isso para o meu cliente, a 1.400. Só que, para eu conseguir realizar a venda desses 1.400, eu vou ter que incorrer em R$280 de impostos, que eu vou ter que pagar, de tributos em geral, né? E R$140 de comissão de venda, porque eu dou 10% para o meu vendedor que realiza a venda. Então, qual que vai ser o valor realizável líquido? O preço de venda, que é 1.400, diminuído o imposto sobre a venda, 280, e a comissão de venda, 140. Então, meu valor realizável líquido seria 980. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é valor que aconteceu, a venda não ocorreu ainda. Eu só estou fazendo uma estimativa. Tá? Eu só estou dizendo que esse meu estoque ele vai ter um valor realizável líquido de 80. Por quê? Porque eu espero vender cada unidade dessa mercadoria por 1.400. Vou pagar em cima dessa venda 280 de impostos e 140 de comissão. Então, o valor que eu vou efetivamente vender na mercadoria, né, desconsiderando essas outras despesas, é 980. E aí a gente cai naquela situação. Eu tenho o custo histórico de 1.000 e o valor realizável líquido de 980. Pela norma contábil, eu tenho que ter na minha contabilidade, registrar na minha contabilidade, desses dois valores, o menor. Tá? Então, eu já tenho contabilizado lá os R$1.000 o custo histórico. A mercadoria já entrou, já está contabilizada. Agora, eu fazendo o valor realizável líquido, eu encontro que, na verdade, eu não consigo vender por 1.000. Eu consigo vender por 980. Então, o valor realizável líquido é 980. Então, nessa situação, eu preciso fazer um ajuste contábil de R$20. E esse ajuste é debita despesa com perda de estoque, credita provisão para perda no estoque ativo de R$20. Certo? No dia a dia, principalmente em empresas maiores, isso aqui acontece com mais frequência. Certo? Vou ser sincero com vocês, que micro e pequenas empresas não costumam ter esse cuidado de fazer esse ajuste, por mais que seja algo obrigatório, né? Tem uma norma contábil que fala que é para ser feito dessa forma. Acaba que, no geral, o pessoal acaba optando pelo custo histórico e não faz esse ajuste quando necessário. Diga, Otávio. Se puder ou preferir, pode abrir o microfone, tá? Não. Esse aqui, Otávio, já é outro exemplo. Aquele dos 21,60 encerrou lá. Tá certo? Esse aqui é um outro exemplo. Eu prefiro trabalhar valores mais redondos para ficar mais fácil de visualizar. Ok? Beleza. Então, assim, não confundam. Se a gente fosse pegar daquele exemplo lá, o custo unitário seria R$1.000 mais 50 do imposto de importação, que é não recuperável, mais, como a gente calculou, R$30 de frete. Então, o valor de custos unitário seria 1.080, certo? E aí daria um valorzinho um pouquinho diferente, o ajuste precisaria ser um pouquinho maior nesse caso aqui. Ok? Então, a gente está trabalhando outro exemplo. Pessoal, com relação ao como encontrar esse valor realizável líquido, sem problemas. Sem encontrar esse valor realizável líquido, alguma dúvida? Tá tranquilo? Ok? Beleza, então. Lembrem sempre disso, tá? Dos dois menor. Se o custo histórico está maior do que o valor realizável líquido, eu preciso fazer esse ajuste. Se for o contrário, o valor realizável líquido maior do que o custo, aí eu não faço nada, porque o custo já foi contabilizado lá na entrada da mercadoria. Ok? Então vamos continuar.
né? Entendemos o que é estoque, como que faz para eu registrar esse meu estoque. E agora a gente vai trabalhar um ponto que é muito importante, muito interessante, que são os sistemas de controle de estoque. Tá? Basicamente, pessoal, o que a gente tem de sistema de controle de estoque é o que a gente chama de inventário. Vocês já ouviram essa palavra, inventário? Alguém sabe dizer o que seria um inventário? Entrando na onda da galera, valendo um CD da Carol Conká, o que é inventário? Só quando morre? Mas é basicamente, é praticamente isso. Quando a pessoa morre, o que é o inventário? Vou levantar tudo que o falecido tinha para distribuir para as pessoas. Certo? Então, o que é o inventário? É o ato de levantar todos os itens que aquela pessoa tinha, no caso do inventário de morte, né? Os dois vão dividir o CD da Carol Conká. Do ponto de vista contábil, para o estoque, o que é o inventário? É basicamente a elaboração de uma contagem física dos bens, que vai ser realizada em uma determinada data. Beleza? Essa contagem física tem por objetivo a verificação e o controle dos bens da empresa. Então, pessoal, geralmente todas as empresas fazem esse tipo de inventário, de contagem física de estoque. E aí, pessoal que está no chat aí, para não gerar confusão, vai um CD para cada um, não tem problema. Tá? A gente aproveita que está desvalorizado e compra dois. Bom, basicamente é você verificar quantos itens tem no estoque. Ah, tem 30 bicicletas, 20 skates, 5 patins, etc. Beleza, você está fazendo a contagem física. Né? E aí, é claro, quando a gente está falando do estoque, a gente tem um valor para cada uma dessas mercadorias. Então, basicamente, fazer um inventário é fazer a contagem física para verificar se o saldo contábil bate com o saldo físico. Ok? E esse inventário ele é de extrema importância para a análise de estoques. Porque é através do inventário que eu consigo identificar o custo da mercadoria vendida. Tá certo, pessoal? É claro que, pelo que a gente vem vendo na disciplina, não é tão difícil identificar o custo da mercadoria vendida. Mas a gente tá indo para os exemplos fáceis, né? As coisas mais tranquilinhas para a gente identificar o custo da mercadoria vendida. Na prática, isso é um pouco mais complexo. E é por isso que a gente utiliza a técnica do inventário. Ok? Esse inventário ele pode ser ou periódico ou permanente. Vamos começar pelo inventário periódico. O que é um inventário periódico? É aquele inventário que geralmente é feito de forma periódica. Por isso que o nome é inventário periódico. Ou seja, ele é feito periodicamente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente, de acordo com a necessidade da empresa. Nesse inventário periódico, a empresa realiza a contagem de todas as mercadorias e aí ela consegue ver, por exemplo, o quanto que ela tinha de mercadoria antes, o quanto que ela tem de mercadoria hoje, para assim ela conseguir avaliar, né, identificar qual que é o valor das mercadorias no estoque, quanto que foi vendido e aí, consequentemente, encontrar o custo da mercadoria vendida. Tá certo? Então, no inventário permanente, a gente não registra as operações de compra e venda de mercadoria, principalmente da venda, né, no momento que elas ocorrem. Você deixa ali a baixa do estoque, né, a parte onde a gente debita CMV, acredita estoque, a gente deixa para fazer só lá no momento em que é feito o inventário. É diferente do que a gente vem fazendo, que cada operação a gente atualiza, a gente faz o registro contábil e, consequentemente, atualiza o saldo do estoque. Vamos ver na prática como é que funciona esse inventário periódico. Então, imagina a seguinte situação. Uma empresa, lá em 31 de 12 de 2019, ela possui um estoque total de R$15 mil. Beleza? Não estou nem falando de quantidade, não. É o valor total
em dinheiro, vale o estoque. Em 2020, foram adquiridas mercadorias no valor de R$ 20.000. E aí, no final do ano, né, considerando que esse inventário é feito só anualmente, após o levantamento físico, o inventário das mercadorias existentes, o valor total do estoque apurado foi de R$ 10.000. Então, eu comecei o ano com, até voltar aqui, com R$ 15.000 de estoque, comprei mais R$ 20.000 e finalizei o ano com R$ 10.000 de estoque. A pergunta que não quer calar: qual que é o CMV, qual que é o custo da mercadoria vendida desse ano, né? Considerando todas essas informações apresentadas? Você não consegue saber de imediato. O Vitor já disse ali, 15 mil. A gente vai fazer o cálculo junto aqui, a gente vai ver quanto que dá, ok? Como que a gente faz para encontrar esse valor? Primeiro passo. Deixa eu só chegar aqui para a gente poder fazer junto. Eu vou preencher essas informações iniciais, essas informações gerais aqui. Qual que é o estoque inicial de mercadoria que eu tinha? No caso, é o estoque final de 2019, que é o que começa para 2020, né? Então, como tem ali, o saldo inicial é R$ 15.000. Ok? Lembrando, pessoal, que o estoque inicial de um ano é o que finaliza no ano anterior. É por indução lógica. Ok? O estoque final de 2020, aquele lá apurado em 31 de dezembro de 2020. Está falando aqui que foi R$ 10.000. Certo? E as compras? Comprei R$ 20.000 ao longo do ano. Então, R$ 20.000 de compras. Ok? Beleza? Aí, para eu poder encontrar qual que é o valor do meu CMV, eu vou aplicar a seguinte lógica. O que foi o CMV do período? Era tudo aquilo que eu tinha, mais aquilo que eu comprei, menos o que eu fiquei comigo. O que sobrou, digamos assim. Ou seja, estoque inicial, mais compras. Aí eu consigo ver tudo que eu adquiri, que eu tinha de estoque em 2020, menos o estoque final, que é quanto sobrou ao final de 2020. Vamos preencher isso aqui para a gente encontrar o valor. Então, o estoque inicial, 15.000, mais 20.000 de compras, menos 10.000 de estoque final. Então, fazendo a conta aqui, 35 menos 10, o CMV do período foi R$ 25.000. Beleza, gente? Tranquilo? Na prática, a gente não utiliza muito essa lógica do inventário periódico, não. Certo? Porque no dia a dia da empresa, ela está fazendo as vendas, está registrando, pelo menos deveria estar fazendo isso a cada operação. Mas em situações onde isso não é realizado, eu consigo chegar no valor do meu custo da mercadoria vendida, pegando tudo aquilo que eu tinha, mais aquilo que eu comprei, menos aquilo que eu fiquei no final do ano. E eu consigo saber, resolvendo essa nossa equaçãozinha, qual que é o valor do meu CMV daquele período, no caso aí de 2020. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não foi feio não, Vitor, foi por pouco, foi por 10 mil. Foi só foi na trave, digamos assim. Tá? Não que 10 mil seja pouco, né? Mas foi próximo. Um pouquinho. Se for 10 mil centavos, já é pouquinho. 10 mil pesos, é quase nada. Depende do que a gente está falando. Eu não falei que era real. Pô, quem dera, viu, Otávio? Conhece diariamente isso. Estava dando aula para vocês de, sei lá, na praia aqui. Vou até botar, eu estou na praia aqui agora, vou colocar aqui o fundo da praia.
Mas tranquilo, pessoal, vocês conseguiram entender como que a gente chega nessa lógica? Beleza? Sem dúvidas? Aí, ó. Tô na praia aí que o Otávio comentou dos 10 mil reais diários. Meu escritório agora passa a ser na praia. Beleza? Bom, agora o inventário permanente, que agora até mudou, com esse calorzão ficar na praia aqui tá até mais agradável. Agora a gente vai para o nosso inventário que a gente tem utilizado ao longo da disciplina e é o que a gente geralmente vê na prática dentro de uma empresa, que é o inventário permanente. O inventário permanente, ele caracteriza-se pelo controle e acompanhamento sistemático de cada movimentação do estoque. Então, falando isso de uma forma mais direta, toda entrada e toda saída de mercadoria eu vou registrar no momento em que ela ocorre, que é o que geralmente acontece, o que a gente vinha fazendo ao longo aí da nossa disciplina. Certo? Então, até aqui, nenhuma novidade para vocês. É o que a gente já vinha fazendo. Então, o inventário permanente, a cada entrada ou saída de mercadorias, são registradas alterações que permitem à entidade conhecer o CMV a qualquer momento. Então, fiz uma operação de venda, eu já sei qual que é o CMV daquela operação. Certo? Da mesma forma que eu já sei qual que é a receita de vendas daquela operação. Então, eu não preciso fazer isso ao final do período. Eu já estou fazendo isso a cada nova operação. Ok? E aí, nesse caso, o inventário, né, a contagem física, ela vai ser realizada só para conferência, né? Para a gente ver se não foi, por exemplo, foi emitida a nota fiscal com uma saída de 20 mercadorias, mas na prática saiu 18. Então já dá descasamento entre o físico e o valor contábil. Então, o pessoal só faz, nesse caso aqui, a contagem física, né, o inventário, para fins de verificação, saber se houve ou não erros no registro, certo? O inventário periódico ele vai permitir para a gente verificar a posição atualizada do estoque em quantidade e valor, que eu consigo saber a cada operação como que ele se comporta, o quanto que eu tenho ainda de estoque para cada um dos itens que eu possuo. E eu consigo ter um acompanhamento, né, simultâneo dos custos, eu consigo ver no ato o quanto que foi de custo da mercadoria vendida, o quanto que eu tenho no total, digamos assim, de todas as operações, o custo da minha mercadoria vendida. Também possibilita controle de perdas, de roubos, entre outros. Então, por isso que o inventário permanente é o mais aconselhável, certo? Para a gente poder executar esse inventário permanente, a gente precisa de um instrumento auxiliar, que é o que a gente chama de ficha de controle de estoque, certo? Até porque, pessoal, até agora está tudo muito fácil, né? A gente só está trabalhando com uma mercadoria em estoque. Aí fica fácil, né? Tudo que está lá na conta de estoque é aquela mercadoria. Foram poucas movimentações que a gente viu dentro de um exercício, no máximo uma compra, uma venda, ou duas vendas, uma compra. Agora, imagina isso na prática, no dia a dia, né? Que você está comprando e vendendo toda hora. Você não consegue controlar isso apenas no razonete da conta estoques. Então, é necessário um instrumento de apoio, que a gente chama, nesse caso aqui, de ficha de controle de estoque. Vou apresentá-la aí para vocês. Olha que bonito. Vocês já tinham visto alguma ficha de controle de estoque? Novidade? Pronto, saí da praia aqui, que o sol está muito quente. Não passei protetor. Deixa eu sair da praia. Novidade, né? O que ela tem nessa ficha aqui de estoque? Ela tem, basicamente, um campo, né, um conjunto de colunas aí para entrada, onde eu tenho a quantidade de entrada de estoque, o valor unitário e o valor total, saída e saldo. Então, aqui eu consigo controlar
toda a movimentação de estoque daquela mercadoria específica. Por exemplo, sem ter acesso ao que foi de operação, eu consigo identificar que no dia 1º de junho, eu tinha um saldo inicial de 10 unidades a R$1.000 cada, totalizando R$10.000 no saldo do estoque. No dia 2 de junho, eu tive uma venda de estoque de 6 unidades por R$1.000, que estava precificado, né? R$1.000 cada um, totalizando 6.000. Então, me sobrou 4 unidades a R$1.000, R$4.000. No dia 10, eu tive uma compra de mais 4 mercadorias, também valoradas, mensuradas a R$1.000, totalizando 4.000. Então, já vai atualizando aqui o meu saldo. Em junho, mais uma venda de 6 unidades que estavam mensuradas por R$1.000. Então, eu consigo ver toda a movimentação do meu estoque, sem necessariamente precisar ter acesso ao histórico de operações. A ficha de estoque já traz isso para mim, tá certo? E eu consigo ver, por exemplo, aqui no total da coluna de saída, que eu tenho R$12.000 de CMV, certo? Eu consigo ver que o saldo final da minha conta estoque é 2.000, representando por 2 unidades R$1.000 cada uma. Então, é um instrumento auxiliar, um instrumento de controle muito simples e muito efetivo. A gente só vai precisar preencher a cada nova operação, ok? 2 pontos legais importantes para a gente saber da ficha de controle de estoque. Primeiro deles, a gente tem que ter uma ficha de controle para cada mercadoria, para cada item de estoque diferente. Eu não posso colocar tudo no mesmo saco, tudo na mesma ficha de controle. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho, vamos pegar aí de computadores, eu tenho 12 notebooks da marca Acer, tem 10 notebooks da marca Dell, 5 notebooks da LG. Então, tem que ter uma ficha para cada marca, uma ficha para Acer, uma ficha para Dell, uma para LG. São itens diferentes, tem preço de compra diferente, né? Quando você vai comprar um notebook, você vai se preocupar na marca, não vai ser tanto faz a marca vai ser uma coisa importante. Ou, por exemplo, você vai numa papelaria, você tem que ter uma ficha de controle de estoque para pacote de 500 folhas, uma outra ficha para caneta, uma outra ficha para bloco de anotações. Então, cada item de estoque representaria uma ficha. É claro que, na prática empresarial, você tem um sistema de controle de estoque, né? Você tem um sistema informatizado que faz isso para a gente. Então, por mais que ainda assim precise ter esse controle separado por item, ele é feito de forma simples. Você vai só indicar qual que é o item, o computador já vai fazer isso para você. Tá? Mas para a gente aqui, como intuito didático, é aprender, a gente vai fazer, a princípio, essa ficha manualmente, né, pelo Excel, né? A gente já está usando o Excel, já adotou o Excel como nosso mascote aqui da disciplina, a gente vai continuar utilizando ele, tá? E a gente vai fazer uma fichinha dessa para cada novo item que surgir, tá certo? Principalmente aqueles de venda, né? Que são onde a gente tem aquela questão da entrada e saída. E também é importante que a cada movimentação, a cada entrada ou saída, a gente atualize o saldo, tá certo? Porque a gente vai precisar dessa informação do saldo aqui para eu saber, por exemplo, quantas mercadorias que eu tenho? Eu posso vender 6 mercadorias? Posso, tem 10 aqui no saldo, então tá tranquilo. Tá? Então, toda vez que eu faço uma atualização, uma movimentação de estoque, seja entrada ou saída, eu tenho que atualizar necessariamente o saldo. E olha que eu te falo, Vitor, que até uns 15 anos atrás, né, não é tanto tempo assim, né? Todos vocês já eram nascidos. Isso aqui era feito na mão. Tá? E não só isso, várias outras coisas, né? Tanto que acho que é por isso que o pessoal acha que a contabilidade vai acabar. Porque acha que o contador só fica preenchendo essas coisinhas. Isso aqui não, isso aqui a gente faz, a gente passa na disciplina de introdução para que a gente entenda a lógica. Né? Só eu falando para vocês, isso aqui vai ficar vago para caramba. Então a gente bota na prática. Mas o trabalho de contabilidade não é fazer só isso aqui. Isso aqui
É um instrumento que a gente utiliza, mas não é a atividade do contador. Ok? Beleza? É que nem quando você faz disciplina de matemática, você não pode usar a calculadora, você tem que fazer na mão. Para quê? Para você entender a lógica. A calculadora já faz pronto para você. Seu sogro, ele é contador ou Otávio? Administrador. Na prática, a gente faz tudo no sistema, só qual que é o problema? A gente não tem nenhum sistema aqui na Unifal. A gente está correndo atrás há algum tempo, né, de ter um sistema próprio, a gente chegou até a ter conversas avançadas, mas é um pouco complicado, né, essa parte burocrática de fechar um sistema, né. E aqui a ideia é, a gente faz os razonetes, os lançamentos manuais, para que você entenda a lógica do débito e crédito, veja as coisas acontecendo, né? O razonete te ajuda a visualizar melhor o que está entrando, o que está saindo, os saldos e tal. Mas o nosso sonho é que tenha futuramente aí, quem sabe, um sistema para que seja possível rodar, por exemplo, uma disciplina de laboratório contábil, que aí vocês vão ver como que se operacionaliza um sistema. Tá? É bem bacana. Mas no sistema você faz isso também. Você lança a conta débito, lança a conta crédito e o valor. A diferença é que você não faz isso no Excel. Ok? Tranquilo, gente? Bom, já que está tranquilo, vamos tentar dificultar um pouquinho mais a situação. Até agora, pessoal, está tudo muito simples, muito fácil. Por quê? Porque a gente só trabalhou com uma mercadoria e que essa mercadoria tem sempre o mesmo preço de compra. Então, eu comprei ela no dia 3 de janeiro por R$1.000, depois no dia 20 de fevereiro eu comprei ela por R$1.000 novamente. Tá tranquilo. Qual que é o custo dela, o valor dela? R$1.000. Mas e se eu estiver comprando por preços diferentes? Se eu tiver comprado em janeiro por R$1.000 e em fevereiro eu comprei por R$1.200, como que eu faço para encontrar o CMV? Porque eu tenho mercadorias iguais, só que compradas com preço diferente. Então, o saldo da minha conta estoque está lá. Por exemplo, comprei uma mercadoria de cada. Está 1.200, está 2.200, com duas mercadorias. Eu não posso simplesmente falar 1.100. Né? Como que eu faço para identificar qual que é o meu custo quando eu tenho essas situações de diferenças de preços das compras de mercadoria? É aí que entram o que a gente chama de métodos de avaliação de estoque. Essa aqui é a última parte de hoje, tá? Para a gente finalizar. Basicamente, a gente tem... Aqui eu botei 4, mas são os 3 principais. Tá? A gente tem o PEPS, ou FIFO, que é primeiro que entra é o primeiro que sai, ou first in, first out, que eu considero para fins de apuração do meu custo da mercadoria vendida, que eu vou primeiro consumir as mercadorias que entraram primeiro. Então, nesse caso, por exemplo, que eu adquiri uma mercadoria por R$1.000 em janeiro e por 1.200 em fevereiro, na hora que eu vou vender, eu primeiro venda de R$1.000 e depois eu venda de 1.200. Eu consumo primeiro aquela que entrou primeiro. Ok? Já no WEPS, que é o LIFO, né, que é o último a entrar, primeiro a sair, que é o last in, first out, eu já faço o contrário. Eu consumo primeiro aquela mercadoria que entrou por último. Então, se eu comprei uma em janeiro por 1.000 e em fevereiro por 1.200, eu vou vender primeiro a que vale 1.200. Tá certo? Isso impacta o custo da mercadoria vendida. Vocês conseguem visualizar isso? Na primeira situação, no PEPS, o custo da mercadoria vendida seria R$1.000, que é uma mercadoria só comprada por R$1.000, é a primeira que eu vou consumir. Já no segundo, a mesma operação, o CMV seria 1.200, porque eu não estou pegando a primeira que entrou, e sim a última que entrou. Então, já dá diferença de CMV. A terceira situação é a média ponderada móvel, ou o custo médio ponderado, que aí eu vou pegar basicamente as mercadorias que eu tenho e fazer um custo médio delas ali. Nesse caso, eu tenho a mercadoria comprada por 1.000, depois uma mesma mercadoria comprada por 1.200. Então, tem duas mercadorias que valem 2.200 no total.
Então, cada uma vale 1.100. E aí, nesse caso, quando eu vendo uma mercadoria, meu custo seria de 1.100. Então, já tem 3 critérios diferentes que me retornam 3 CMVs diferentes. E o último que tem aqui, que é um menos utilizado, que é o do preço específico, que é quando, independentemente do preço de compra, eu estabeleço que o custo daquela mercadoria é X. E pronto, acabou. Esse a gente não vai utilizar tanto assim na disciplina, né? Não é tão utilizado assim. Agora, os 3 primeiros a gente vai utilizar. E nada melhor do que a gente verificar a diferença dos 3 aplicando isso na prática, certo? Só um ponto importante, pessoal. Dessas 3, PEPs, o EPS e o custo médio ponderado, o EPS eu não posso utilizar no Brasil, pelo menos para fins de elaboração das demonstrações contábeis e, consequentemente, para apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Porque a Receita Federal entende isso como uma forma de tentar aumentar a sua despesa para pagar menos impostos. Então, você não pode utilizar o EPS no Brasil. Você só pode utilizar o PEPS ou o custo médio ponderado. Beleza? Mas a gente aqui vai passar os 3. Tranquilo? Vamos pegar, então, o seguinte exemplo, que aí vai ficar mais fácil para a gente tentar visualizar a diferença operacional entre as 3 operações aqui, os 3 métodos de avaliação, PEPS, o EPS e custo médio ponderado. Então, a gente tem essa empresa que tinha um estoque de uma determinada mercadoria, que tinha sido adquirida por R$ 40 cada uma unidade, 30 unidades dessa mercadoria, fazia um total de 1.200. E aí, no decorrer do mês de setembro, ocorreram as movimentações de compra e venda da mercadoria, que nem está aí no exemplo. E aí pede para a gente calcular o custo da mercadoria vendida e o resultado pelos 3 métodos diferentes, PEPS, o EPS e custo médio ponderado. Bom, vamos fazer aqui, eu vou para isso parar aqui a apresentação, para a gente poder colocar de uma forma mais... para a gente abrir o nosso Excel, nosso amiguinho. E a gente poder realizar esse nosso exercício. Só um segundo, gente. Pronto. Tá aparecendo aí já para vocês, pessoal? A tela compartilhada? Agora tá, né? Beleza. Então, pessoal, vamos partir aqui para o nosso exercício, tá? Começar pelo PEPS. Lembrando que o PEPS é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, ele fala que inicialmente... Deixa eu até reduzir aqui assim, para a gente poder ver melhor. Pronto. Ele tinha inicialmente, então, na data de 1º de setembro, ele tinha um saldo de 30 mercadorias por R$ 40 cada, o que totalizava 30 vezes 40, R$ 1.200, ok? Vamos só dar uma adaptada aqui na... Isso, pronto. Beleza. No dia 2 de setembro, foi realizada a compra de 10 mercadorias, 10 unidades, por R$ 42 cada. Então, a gente já vê que já tem diferença aqui no preço de compra. Eu tinha um saldo aqui de R$ 40 unidade, e agora eu estou comprando mais 10, só que por 42 cada. Como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, vamos preencher a nossa ficha aqui de entrada de estoque. Então, eu comprei mais 10 unidades por R$ 42 cada. Então, vou pegar a soma aqui.
Não soma não. É esse vezes esse. Então, eu tive um total aqui de R$ 420 de entrada de mercadoria. Como que ficaria o meu saldo? Eu não posso simplesmente somar, pessoal. Eu tenho que ter registrado, digamos assim, quantas unidades que eu tenho que estão valorizadas, né, que estão mensuradas por 40 e quantas que eu tenho mensuradas por 30, por 42, perdão. Então, eu vou manter o que eu tive aqui no primeiro. Só fazer aqui assim, né? Que é 30, 40 reais, mas agora eu tenho 10 novas unidades a 42 reais. Então, o meu saldo total da conta estoque é os 1.200 mais os 420, 1.620. Só que eu guardo essa informação. Tem 30 mercadorias que foram compradas por 40 e 10 mercadorias que foram compradas por 42. Até aqui tranquilo, gente? Beleza? Se tiver algum problema, dá o grito aí ou manda no chat, por favor. Agora que são elas. Agora a gente vai fazer a primeira venda de mercadoria do dia 3/9. Não tive entrada, então não preciso preencher aqui. Vou para colunas da saída. Foram vendidas 3 unidades de mercadoria. Essas unidades foram vendidas aqui por R$ 50. Mas para o que a gente está fazendo aqui, que é só a apuração do custo do estoque, o preço de venda não faz diferença. Faz diferença o preço da saída. Eu tenho a venda de 3 unidades de mercadoria. Só que eu tenho mercadoria valendo, a mesma mercadoria valendo 40 ou 42. Qual que vai ser o preço da minha saída? Pelo PEPS, eu pego primeiro as unidades que saíram, que primeiro entraram. Nesse caso aqui, 40. Então, eu estou considerando aí como custo da mercadoria vendida, R$ 120. Beleza? Porque 3 unidades que foram compradas a R$ 40, então o custo é 120. Nessa situação aqui, como que ficaria o meu saldo? Eu continuo tendo 10 mercadorias compradas a 42, mas agora eu tenho só 27 compradas a 40. Então, o meu valor aqui do estoque, agora é 1.080 mais 420, R$ 1.500. Tranquilo até aqui, pessoal? Deixa eu abrir aqui o conversa de vocês. Beleza? Continuando, agora no dia 4 de setembro eu faço mais uma venda de 28 mercadorias. Então, eu vou botar aqui 4 do 9. Errado. 4 do 9. Vou fazer uma nova venda, só que de 28 mercadorias. Certo? Então, o que eu vou consumir primeiro? Eu vou pegar primeiro as mercadorias que entraram primeiro. Nesse caso aqui, 27 a 40. Só que eu não vendi só 27, eu vendi 28. Então, eu vou vender as 27 mercadorias que entraram por 40 e vou vender uma mercadoria que entrou por 42. Aí eu totalizo as 28 mercadorias. Ok? Beleza, pessoal? Executei a venda. Agora eu preciso fazer a baixa. Eu não tenho mais essas mercadorias a 40, mas ainda tenho 9 mercadorias a 42. Então, o valor do meu estoque hoje é 378. Só que curiosidade, vamos puxar aqui, ó, nosso CMV até o momento, CMV total da minha empresa, foi de 1.242. Tudo que eu tive de venda de estoque, o custo dessas mercadorias totaliza 1.242. Ok? No dia 5 de setembro, tem uma nova compra. Então, vamos botar aqui 5 de setembro. Uma compra de 5 unidades a R$ 41 cada.
totalizou 205. Então, não teve saída, mas eu preciso atualizar o meu saldo, porque agora eu tenho 9 mercadorias a R$ 42 cada e 5 mercadorias que entraram por 41. Então, eu tenho aqui um total de 14 mercadorias no estoque que valem... R$583. Esse é o saldo do meu estoque. Ok? Finalizando aqui as operações, no dia 6 de setembro, teve mais uma venda de 10 mercadorias. R$ 48 cada. Isso aqui, nesse momento aqui, não entra na nossa operação. Qual que vai ser o valor do CMV da baixa dessas mercadorias, dessas 10 mercadorias? Bom, eu tenho 9 mercadorias no saldo aqui, né? Do último dia. Eu tenho 9 mercadorias a 42, então eu vou consumir essas 9 mercadorias a 42. E como foram 10 vendidos, eu preciso vender uma mercadoria dessas últimas que entraram, 41. Então, uma 41. Então, o saldo dessa operação aqui, das 10 mercadorias, foi um custo de 419. O custo total da minha empresa, nesse mês de setembro, 1.661. Quanto que fica de saldo final da minha conta estoque? Essas 9 foram consumidas. Das 5 que entraram a 41, sobraram, foi vendido uma, então sobraram 4 mercadorias a R$ 41 cada. Então, o saldo final da minha conta estoque, nessa operação, é 4 mercadorias, R$ 41 cada. Então, o saldo do meu estoque é R$ 164. Tranquilo, gente? O PEPS, deu para entender a lógica? Sem muita dúvida, tá? É só você manter esse controle. Se você for fazer de cabeça, fica mais difícil. Mas mantendo o controle aqui na ficha de estoque, é super tranquilo. Ok? Vamos fazer agora o do WEPS. O do WEPS, pessoal, deixa eu só fazer a questão das fórmulas aqui, para não perder muito tempo, e da formatação. A lógica do WEPS, pessoal, ela é um pouco diferente, porque o WEPS considera que as últimas que entraram são as primeiras a sair. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no nosso WEPS. A gente vai repetir as mesmas informações, só que o que vai mudar é a coluna de saída. E eu vou mostrar para vocês digamos assim, o dia a dia, né? A diferença dos saldos. Então, aqui, pessoal, o começo é o mesmo, né? São 30 unidades a R$ 40 cada. Então, totaliza aí R$ 1.200. Certo? Por enquanto, nenhuma novidade. A novidade começa aqui, ó, no dia 3 de setembro. Na verdade, ainda não, né? Porque está consumindo as mesmas unidades de mercadoria. São vendidas 3 unidades a R$ 50 cada. Como eu tinha 30 unidades a 40, eu estou vendendo 3 dessas que valem 40. Então, me sobram 27 mercadorias que valem os R$ 40. Ok? Até aqui, nada de novo. Na verdade, faltou a compra. A compra era primeiro, né, pessoal? Vamos apagar aqui que a gente utilizou a ordem errada aqui. Primeiro é a compra das mercadorias. Vamos lá. Dia 2/9. Aquisição de 10 unidades pelo preço de 42. Então, a partir do dia 2 de setembro, eu tenho 30 mercadorias a R$ 40 cada e tenho 10 mercadorias a R$ 42 cada. E totaliza 1.620. Até aqui, mesma coisa que o PEPS. Agora, no dia 3 de setembro, eu faço a venda. Eu tinha pulado a compra. De 3 unidades. Só que
Quanto que foi o custo de cada uma dessas 3 unidades? Eu tenho uma compra de 30, R$40 cada, e a última que entrou de 10 unidades a R$42 cada. Como eu estou fazendo o EPS, o meu custo é a última que entrou. Nesse caso aqui, R$42. Então, meu saldo final aqui mantém as 30 unidades a R$40, só que agora eu vou ter só 7 a R$42. Então, meu custo aqui, o valor do meu estoque é 1.200 mais 294, 1.494. Vamos ver aqui só de curiosidade, qual que é a diferença do PEPS para o EPS. Vamos lá. Vamos deixar aqui a compra de lado, que não é o que não importa para a gente. Olha, a gente tinha aqui, nessa data de 2 de setembro, um total de estoque de 1.620, nos dois. Tá vendo? 1.620. Só que a partir do momento que eu faço a venda, esse aqui o custo é 40, então deu um total de 120 de CMV. Nesse aqui o custo foi 42, total de 126. O que implica uma alteração total, tanto no CMV, quanto no valor da minha conta estoque. No EPS, meu estoque nessa operação, após essa venda, é 1.494. No PEPS, é 1.500. Então, já aqui a gente já consegue ver uma diferença tanto no CMV quanto no valor do estoque. Então, há diferenças entre escolher um ou outro. Vamos continuar só para a gente permanecer aqui, finalizar o nosso exercício, né? Próximo aqui no dia 4 de setembro, eu tive uma venda de 28 unidades. Vamos lá. Como que eu vou fazer para consumir essas 28 unidades? Bom, o último que entra é o primeiro que sai. Então, o último que entrou são essas aqui, né? 7 unidades a 42. Só que eu vendi 28, então eu preciso vender mais 21 unidades dessas primeiras que entraram anteriormente, né? No caso, R$40. Então, aqui o meu custo é de 1.134. O custo da mercadoria vendida no dia 4 de setembro. Como que fica o saldo do meu estoque? Só sobraram 9 mercadorias de R$40, porque o resto aqui já foi consumido. Certo? Então, vamos comparar aqui o nosso resultado no dia 4 de setembro. Ó, a forma de venda já foi diferente, né? Aqui foi 27,1, lá já tinha sido 27,21, 7,21. E o custo aqui foi de 1.122, tá aqui embaixo, tá, pessoal? Não sei se fica pequeno aí, mas dá para ver. E nessa segunda operação foi de 1.134, já deu diferença. E também deu diferença no saldo final da conta estoque, que aqui é 320, e pelo PEPS é 378. Então, já deu uma diferençazinha considerável. Vamos só para finalizar. No dia 5/9, uma nova compra de mercadoria, 5 unidades a 41. Então, a gente vai trazer aqui as 9 mercadorias a 40, ela se mantém, mas agora eu tenho 5 novas mercadorias a 41. Então, o saldo da minha conta estoque, esse mais esse, 565. Ok? Última operação aqui, no dia 6 de setembro, a venda de mais 10 unidades de mercadoria. Então, aqui, pessoal, eu tenho, utilizando a lógica do último a entrar, primeiro a sair, eu tenho que consumir primeiro essas 5 unidades, depois 5 unidades dessas que estão a 40. Então, eu vou 5 a 41, depois 5 a 40. Ok? E aqui vai sobrar de saldo aqui 4 unidades a R$40 cada uma. Dá um total de 1.600. Vamos puxar aqui os totais, só para ficar que nem a gente fez no outro. Então, foram vendidos ao todo 41 unidades. O custo dessas unidades vendidas, 1.665. E aqui, sobraram 4 unidades, R$40 cada, totalizando R$160. Diferença aí do saldo final do PEPS para o EPS. Aqui é 1.661, 1.665. Ah, Hugo, é R$4.
R$ 4 que a gente estava nos valores pequenos, né? Se isso aqui fosse 42 milhões, R$ 4 já vira 4 mil, 4 milhões, assim sucessivamente. Tá? Então, dá uma diferença considerável. E aqui o saldo final da conta estoque deu diferente, porque eu tenho aqui 164 de estoque e aqui 160. Tranquilo, pessoal? O EPS, eles são que você precisa ter um pouquinho mais de controle. Beleza? Para a gente finalizar, vamos fazer aqui rapidinho o custo médio ponderado, que é, vamos só fazer aqui as fórmulas. Só para a gente ganhar tempo na operação. Esse aqui, pessoal, eu vou fazer um pouquinho diferente. Não vou mostrar o dia a dia, digamos assim, tá? Eu vou mostrar só no final a comparação entre os três, ok? Então, vamos começar tudo de novo. Cansativo, né? 30 unidades, R$ 40 cada, saldo total aqui de 1.200. Lembrando que isso não muda, né? No dia 2/9, também aqui não vai mudar. 10 unidades adquiridas, R$ 42 cada, totalizando 420. Aqui a gente já vai ter uma diferença. Por quê? Porque a gente vai ter 30 unidades a 40, 10 unidades a 42. Qual que é o custo médio poderado dessa operação? Primeiro, a quantidade a gente sabe, né? Os 30 que já tinha de inicial, mais os 10 que tinha da compra do dia 2 de setembro. Beleza? Agora, o valor que vai ser o unitário vai ser o quê? Vai ser a soma dos valores totais das duas compras dividido pela quantidade de unidades. Eu tinha aqui R$ 1.200 do saldo inicial do estoque, mais essa compra de 420. Certo? Então, esse é o meu saldo final. Só que esse saldo final é um total para 40 unidades, então dividido pela quantidade de unidades. Então, o valor unitário de cada uma das 40 peças que estão no meu estoque é de R$ 40,50. Certo? É o somatório do saldo anterior mais a nova compra dividido pela quantidade de mercadorias. Ok? Então, 1.200 mais 420, 1.620, dividido por 40. R$ 40,50. Tranquilo, gente, até aqui? Ok? Beleza. Aqui fica até menor, tá? No dia 3 de setembro, a venda lá das 3 unidades da mercadoria. E aqui fica muito fácil. Por quê? Porque eu sei que o valor, o custo médio delas é 40,50. Então, eu não preciso ter controle a quantas que são compradas por 40, quantas são por 42. Não interessa. O que me interessa é o custo médio ponderado. O custo médio ponderado é R$ 40,50 a unidade. Então, eu estou vendendo 3 unidades de mercadoria que valiam, que tem como custo R$ 40,50 cada um. Então, o total do meu custo é R$ 121,50. E aqui o saldo final da minha operação é 40 menos 3, 37 unidades. O custo mantém, porque o valor unitário só vai ser alterado quando novas compras ocorrerem. Tá? Se eu pegar o quarto ato 1.498 de 50 centavos, dividido por 37, vai dar 40,50. Então, a saída de mercadoria não faz alterar o custo médio ponderado do estoque. A única coisa que altera esse custo médio é a entrada de novas mercadorias por um preço diferente. Ok? Quer ver? Vamos fazer aqui de novo, ó.
Vou até fazer de uma forma diferente. 4 de setembro, a venda agora de 28 mercadorias. Opa, de 28 mercadorias. Qual que é o custo dessa mercadoria? É o custo médio ponderado, 40,50. R$40,50. Então, 1.134. Vamos pegar aqui, né, para a gente ver a quantidade, né, 37 menos 28, então sobraram 9 mercadorias. Qual que vai ser o preço unitário? Vamos fazer a mesma lógica, tá? O saldo que eu tinha inicial, menos o custo, dividido pela quantidade, R$40,50. Se mantém, tá? Então, toda venda não altera o custo médio ponderado, ok? Ele só vai ser alterado esse custo médio ponderado quando de novas compras. Beleza? Tranquilo? Vamos, então, fazer uma nova compra aqui, ó, no dia 5 de setembro, uma compra de 5 unidades a R$41 cada. Agora vai ter diferença. Por quê? Porque agora eu tenho as 9 unidades anteriores, mais as 5 adquiridas, eu vou ter 14 unidades, e eu vou precisar calcular um novo custo médio ponderado, porque eu tenho 9 unidades a 40,50 e 5 unidades a 41. Então, como que eu faço esse custo médio ponderado? Da mesma forma que eu fiz anteriormente. Pego o saldo total inicial, mais o saldo total da nova compra, e divido pela quantidade, 14. Agora, o novo custo médio ponderado daqui para frente é R$40,68. Ok? Vamos, então, para a última aqui, operação, que é no dia 6 de setembro, que é a venda de mais 10 unidades da mercadoria. 10 unidades, o custo dela vai ser o custo médio ponderado, R$40,68. Então, dá um custo aqui de R$406,79. Vamos puxar o saldo, né? Cada nova operação a gente puxa o saldo. 14 menos 10, R$4. O custo médio não se altera. E aqui a gente finaliza as operações do exercício. Vejam, é muito menor, né? Vamos até pegar aqui para fazer somatórios para a gente poder comparar, né? Os 3 critérios ali, né? 3. Opa. 41 unidades. E aqui o somatório do meu custo, 1.662,29. Saldo final do meu estoque, 162,71. Então, se a gente for comparar, pessoal, os 3 custos, ó, 1.161, 1.165, 1.162,29. Saldo final, 162,71, 160 e 164. Então, todos os saldos aqui ficam diferentes. Há diferenças em utilizar os três métodos de avaliação do estoque. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Vamos, então, só voltar aqui, pessoal, um segundinho. Só para a gente finalizar. Depois eu vou passar um exercíciozinho aí para vocês, mas não vai ser para hoje, não. Vai ser para vocês fazerem aí ao longo dos próximos dias. Desculpa, só compartilhar aqui uma janela para a gente fazer o nosso fechamento aqui. Então, aqui, pessoal, estão as informações condensadas, tá certo? Então, olha só, as vendas, a gente consegue chegar pelo valor, quantidade vendida, vezes o preço de venda. E o valor das vendas, na receita de vendas,
tanto faz, né? Para o critério que eu estou utilizando, se é PEPS ou EPS, ou custo médio ponderado, ou média ponderada móvel, que ele vai sempre ser o mesmo. Então, o que eu estou fazendo? 3 unidades a 50, 28 unidades a 45, 10 unidades a 48. Então, 3 vezes 50, 150, 28 vezes 45, 1.260, 10 vezes 48, 480. Então, minha receita de vendas foi R$ 1.890. O que vai mudar é o CMV, que a gente viu lá no exercício anterior. No CMV, no PEPS, é 1.661, no EPS é 1.665, e no custo médio ponderado, 1.662,30, arredondando. Então, para cada um desses, eu tenho no PEPS um resultado de 229, no EPS de 225, no custo médio ponderado de 227,70. É por isso, pessoal, que o EPS não é permitido pela legislação tributária, porque o EPS ele sempre vai dar um resultado menor. E se meu resultado é menor, né, se eu tenho um lucro menor, consequentemente eu tenho um imposto de renda menor, que é um imposto que incide sobre o lucro líquido. Então, não é permitido pela legislação tributária. Então, por isso que a gente exclui eles aqui. Ok? Então, a gente tem aqui os dois que são permitidos por lei, a gente ainda assim vê diferença tanto no custo quanto, consequentemente, no resultado e no valor que ainda há de mercadorias no estoque. E o que aconteceria, por exemplo, se a gente zerasse o estoque, se vendesse as mercadorias que faltam por R$50? Vamos fazer isso aqui na nossa planilhazinha e depois a gente vai entender. Considerando que a gente vendeu as 4 unidades, tá? Que ficaram sobrando. Então, deixa eu abrir, voltar aqui para a nossa planilha das fichas de estoque. Então, vamos fazer a venda das 4 mercadorias que ficaram sobrando. Vamos botar aqui que foi no dia 10 de setembro, tá? Só para fechar. No dia 10 de setembro foram vendidas 4 mercadorias. Pelo PEPS, como foi vendido tudo, né? As mercadorias que tem ali, não precisa ter ordem de prioridade. Foram vendidas, então, 41 mercadorias. Então, aqui eu não tenho mais saldos, né? Então, meu estoque fica zerado. E o meu custo da mercadoria total vendida no PEPS, 1.825. Vamos ver no EPS. Vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Vende 4 mercadorias, mas o custo dessa mercadoria agora é 40, porque é o que tem lá no saldo da conta de estoque. Então, o meu custo é 1.825. Sobrou nada aqui no meu estoque. Vou deixar zeradinho aqui. E no custo médio ponderado? Vou vender 4 novas mercadorias, as 4 que sobraram, né? Pelo custo médio de 40,68. Meu custo total é 1.825. E aqui eu não vou ter mais mercadorias no meu estoque. Então, fica tudo zerado. Ou seja, nesse caso, quando o estoque é totalmente vendido, o custo dele vai ser sempre o mesmo. Só no momento em que eu vendo todo o meu estoque. O que isso significa para a gente? Essa questão da opção entre PEPS, o EPS e custo médio ponderado, ele vai ter diferenças, e essas diferenças só vão deixar de existir no momento em que for comercializado todo o meu estoque. Pronto, não tem mais estoque a ser vendido. E aí, nesse caso, quando há a venda total do meu estoque, vamos voltar aqui para a nossa planilha, o que eu tenho? Eu tenho que, por caminhos diferentes, eu vou chegar no mesmo resultado em qualquer uma das 3 métodos de avaliação de estoque. Tá certo? Isso é uma coisa bem difícil de acontecer, tá, pessoal? Que dificilmente a empresa fica com o estoque zerado. Tá? Então, na prática, você sempre vai ter alguma coisa ali no estoque. E aí, como você vai ter alguma coisa no estoque, você vai ter diferenças, sim,
entre a precificação, entre a critério de valorização, de mensuração, de avaliação do meu estoque, entre PEPs e WEPs e custo médio ponderado. Certo? Então, aqui eu só adicionei a venda aí de 4 mercadorias por R$50 cada, então dá uma receita de venda de 2.090. O custo, no caso aqui, os 3 ficará com 1.825 de custo, consequentemente, o resultado é igual para os 3. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então aí, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Pessoal do YouTube, até uma próxima. E fico aqui